Olá, você que é do astral. Estamos terminando a série de vídeos sobre a nova era, colocando cada signo numa casa, um setor. O último setor é a casa 12, e aqui a gente tem Capricórnio. Capricórnio é terra cardinal. E Capricórnio é um signo muito realizador. Porém, a casa 12 é uma casa de dissolução. Então aqui a gente tem um embate entre realizar e dissolver. A casa 12 ela é positiva quando você realiza, né, uma pessoa, quando ela realiza todo o mapa, a casa 12 ela se torna uma casa da espiritualidade, da saúde mental, de deixar acontecer, de soltar, né? Para a era, a casa 12 ela vai ter inconsciente, ela vai ter um problema ali de Capricórnio é o chefe, é quem manda, Capricórnio são as instituições. E a casa 12 são as instituições como hospitais, presídios, instituições assim mais ligadas à prisão. Então o que acontece? Para a era a gente fica meio. Aquário não gosta de chefe, Aquário é cooperativo. Mas existem os chefes, e os chefes estão ali inconscientes, na 12, os líderes. Então precisa trabalhar muito os líderes em sua espiritualidade, em fazer a bondade, fazer o bem, em, mais uma vez, trabalhar, né, aquela coisa anti-egoísta, anti-individualista. Mas, ao mesmo tempo, existe sempre uma necessidade de organização e liderança. O que acontece com Capricórnio na 12 é que a gente tem visto cada vez mais estruturas gigantescas e que a gente não vê o começo, o meio e o fim delas. Elas são estruturas tão gigantes, né? Empresas, conglomerados de empresas, uma empresa tem outra empresa que trabalha num país, outro país, outro país. É um mundo. Isso é o Capricórnio na 12. É como uma grande estrutura sendo criada subterraneamente, várias estruturas. E isso gera uma coisa labiríntica e por um lado pode ser bom se a gente pensar em termos de tendência e essas estruturas gigantes seguir a tendência da humanidade e avançar em temas como cooperatividade, ecologia, temas tão fundamentais para os novos tempos. Por outro lado, pode ser muito ruim porque a gente não sabe quem tem o controle, quem manda, quem toma a decisão. E isso é muito complicado. E a gente fica à mercê de um navio que parece que não tem um comandante, quem que está ali conduzindo. E então Capricórnio na 12 pode ser muito difícil, pode ser muito legal. Na astrologia não existe bom ou ruim, existe tendências. O que a gente pode analisar e perceber é o crescimento das instituições, cada vez maiores e maiores e maiores, em todas as áreas, né? Governos, estados, empresas, indústrias. E a gente vê uma empresa que compra outra empresa, que compra outra empresa, que vive uma empresa, quando vê essa é uma empresa global. Então a gente tem vivenciado muito isso. Pode ser bom se isso gerar coisas boas para os novos tempos. Por exemplo, uma empresa entra num país e traz salários melhores, traz uma estrutura melhor, mas pode também trazer o quê? Exploração. E pode não trazer nada, só não agregar nada. Então existem as duas faces. Capricórnio é um signo muito forte, muito importante, e a gente tem que trabalhar para que ele funcione em prol da era. E funcionar em prol da era é ter as estruturas funcionando de acordo com os valores da nova era, que são aqueles valores clássicos de igualdade, de cooperação, de relações horizontais, de liberdade, onde todo mundo possa ter liberdade em todos os níveis, na vida pessoal, nos seus liberdade para escolher o trabalho, escolher
sua orientação sexual, escolher onde morar. Quanto mais liberdade, mais interessante. Mas essa liberdade, ela também vai estar vinculada à estrutura. Se a pessoa se ela tem recursos para viajar, se ela chega num país que pode recebê-la, que vai dar a sustentação, se existe estrutura, se existe apoio ali. Então a gente vê o mundo muito disparo. Existem países que são excelentes, que a pessoa pode ir lá morar, viver, se desenvolver, e tem lugares que são completamente áridos, que a pessoa vai chegar e não vai ter oportunidade. É complicado entender a casa 12, né? Porque é uma casa de solução. Tem um lado que a astrologia tradicional fala assim, os inimigos ocultos. E os inimigos ocultos geralmente somos nós mesmos. Mas qual é o inimigo oculto da era aqui? Seriam essas estruturas, esses conglomerados, os chefes que não estão de acordo em soltar, em abrir mão do seu poder em prol de um poder coletivo, né? A competição ali de novo, a individualidade terrível, isso pode ser ruim para a era. Os inimigos ocultos são os poderosos, são os governos e as empresas que não vão evoluir em prol dos novos tempos. Agora, se evolui, se vai para frente, tudo certo. Agora, o inimigo oculto óbvio, né, com essas empresas grandes, com governos grandes, é a burocracia. Quanto mais burocracia, mais intrincada a coisa fica e cheio de confusão. E cheio de, você precisa disso, daquilo outro para conseguir aquilo outro que consegue e não consegue nada. E aí quem consegue é porque tem a facilitação desses inimigos ocultos que não vai liberar para todo mundo. E o Capricórnio é um signo muito importante. Os signos cardeais, eles trazem uma força absurda. E Capricórnio é a força social. Então os chefes, eles têm que ser muito mais espiritualizados, porque a casa 12 é espiritualizada. Então, quanto menos chefes egoístas, quanto mais chefes que são líderes, que cooperam, que sabem trabalhar em equipe, mais a coisa vai para frente. Agora a gente está falando de um processo que são processos centenários. Então, assim, o que a gente tem visto nos nossos líderes ultimamente são líderes os líderes mais verdadeiros, mais condizentes com a era, eles são mais humildes, eles vivem dentro igual uma pessoa comum, eles não querem viver na pompa. Então eles são o oposto daqueles líderes que vivem em palácios, que gostam de coisas suntuosas, que gostam de ostentação. Não, os líderes realmente condizentes com os valores da nova era são líderes que têm simplicidade, que se sentem iguais, que se sentem servindo. Esses são os verdadeiros líderes que estão brotando aí. Agora, muito na política se vê o contrário, muito também no capital se vê o contrário. Grandes capitalistas que estão sempre se exibindo, que estão comprando as coisas mais caras, que estão vivendo como nababos, e eles não têm nada a ver com esses valores atuais, com a nossa contemporaneidade. O que a gente tem que fazer com a riqueza, com os grandes poderosos, o que os grandes poderosos têm que transformar a mentalidade deles e perceber que essa era da ostentação tem que ficar para trás. Só que ainda não ficou. Mais os verdadeiros líderes da nova era, eles trabalham a simplicidade, eles são cooperativos, eles sabem que eles fazem parte de uma engrenagem, que se não for ele vai ser outro. Então ele tem uma humildade, ele sabe servir. E aí a gente vê esse embate entre as duas coisas. O capricorniano tradicional, ele tem que se espiritualizar.
E o Capricórnio em si, como signo, temos que trazer líderes mais humildes, mais espirituais, e que tem uma devoção para estar ali, e que sabe que aquilo ali é passageiro e que não ostentem, que não se sintam nababos. Agora, é um grande trabalho e que isso vai durar muito tempo. E a gente está começando e a gente vê coisa boa aí. Essa é a relação de Capricórnio com Aquário na nova era.